Você já parou para pensar por que o Egito, com toda a sua riqueza e poder, é retratado de forma tão negativa na Bíblia? Para muitos, isso parece contraditório. Como pode uma nação tão grande, com tanta influência, ser vista como um símbolo do pecado? A verdade é que, por trás da imagem do Egito, há um profundo ensinamento sobre a luta entre a liberdade e a escravidão, entre o bem e o mal. A Bíblia usa o Egito como um reflexo das armadilhas do pecado e das armaduras que o mal coloca sobre aqueles que se deixam seduzir pela promessa de prazeres temporários. Se você acredita que o pecado é apenas uma questão de escolhas individuais, prepare-se para ver o Egito de uma maneira completamente nova. O que isso revela sobre a nossa própria jornada? Quer descobrir por que esse símbolo ainda nos afeta hoje? Então continue lendo, porque você está prestes a entender como a história do Egito se conecta diretamente com a sua vida e o seu futuro. O Egito, na narrativa bíblica, não é apenas um local geográfico, mas um símbolo profundo de escravidão e aprisionamento. Os hebreus foram mantidos ali, sob o jugo do faraó, como trabalhadores forçados, sem direito de escolha, uma imagem poderosa da forma como o pecado aprisiona a alma humana. Assim como os israelitas não podiam simplesmente se libertar por conta própria, a humanidade, quando dominada por suas fraquezas, não consegue sair do ciclo de erros e desejos destrutivos sem intervenção divina. O Egito representa essa força que mantém as pessoas presas a padrões que destroem sua liberdade. Quantas vezes alguém tenta mudar de vida, mas se sente puxado de volta ao que o prejudica? O Egito na Bíblia é essa prisão invisível, aquela zona de conforto que, apesar do sofrimento, parece intransponível. É por isso que tantas pessoas continuam em relacionamentos tóxicos, hábitos destrutivos ou situações que as limitam, porque o peso da escravidão espiritual é real. O sistema do Egito era projetado para enfraquecer a vontade do povo, assim como o pecado corrói silenciosamente a força de quem se acostuma a ele. No entanto, por mais forte que seja a opressão, há um caminho para sair. Os hebreus clamaram e Deus ouviu, enviando Moisés como libertador. Isso mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, há uma saída, uma chance de deixar para trás o Egito interno que impede o progresso. Mas será que todos estão dispostos a reconhecer essa necessidade de libertação? Esse é o grande dilema que se desenrola na próxima parte da história. O faraó, na narrativa bíblica, não era apenas um rei poderoso, mas a personificação da resistência ao plano de Deus. Ele viu os sinais, ouviu as advertências, mas endureceu seu coração, recusando-se a deixar os hebreus partirem. Esse comportamento reflete o que muitas pessoas fazem quando confrontadas com a necessidade de mudança. Mesmo diante de oportunidade de libertação, insistem em manter o controle, ignorando os alertas e se agarrando ao que já conhecem, por medo ou orgulho. O faraó não queria perder seu domínio, assim como muitos não querem abrir mão do que os aprisiona. Quantas vezes alguém sabe o que precisa fazer, mas resiste? Um vício, um ciclo de procrastinação, um relacionamento prejudicial. Tudo isso pode se tornar um faraó interno, uma força que se recusa a soltar a pessoa. Deus enviou pragas ao Egito, não por crueldade, mas para demonstrar seu poder e a necessidade de mudança. E, na vida real, quantas pragas surgem como sinais? Problemas financeiros, conflitos, doenças, tudo isso pode ser um aviso de que é hora de libertar-se de um padrão destrutivo. Mas muitos endurecem o coração e tentam resistir. O grande problema do faraó não foi sua força, mas sua arrogância. Ele achava que podia desafiar Deus e manter o controle absoluto da situação. No fim, perdeu tudo. Esse é o destino de quem luta contra mudanças inevitáveis. A questão é, será que vale a pena resistir tanto? Ou seria melhor reconhecer os sinais e abrir-se para um novo caminho antes que as consequências se tornem irreversíveis? O Egito, na Bíblia, não é apenas um local geográfico, mas um símbolo de algo muito mais profundo: a escravidão espiritual. Para os hebreus, viver ali significava estar sob o jugo do faraó, sem liberdade para adorar a Deus ou seguir seu próprio caminho. Essa mesma dinâmica se repete na vida de muitas pessoas hoje. O Egito representa tudo aquilo que aprisiona a alma:
vícios, medos, pecados recorrentes e até mesmo crenças limitantes que impedem o crescimento. Quem já tentou sair de um ciclo destrutivo sabe como é difícil abandonar o Egito e marchar em direção à libertação. O problema é que o Egito, por mais opressor que seja, oferece conforto. Os hebreus, mesmo depois de libertos, sentiram saudades da terra onde eram escravizados. Isso parece absurdo, mas é exatamente o que acontece quando alguém tenta mudar de vida e sente falta daquilo que era destrutivo, mas familiar. Uma pessoa que abandona um vício pode, por algum tempo, sentir saudade da sensação de alívio que ele proporcionava. É por isso que muitos voltam para padrões antigos. O Egito pode ser um lugar ruim, mas é um lugar conhecido, e o desconhecido assusta. No entanto, permanecer no Egito significa continuar escravo. A verdadeira liberdade só acontece quando se rompe completamente com aquilo que aprisiona. O processo não é fácil. Envolve luta, resistência, às vezes, um deserto antes da terra prometida. Mas a pergunta essencial é: o que está mantendo você preso? O que, na sua vida, tem sido seu Egito? E o mais importante, você está disposto a sair dele, mesmo que o caminho pareça incerto? Sair do Egito nunca foi apenas um ato físico, mas uma batalha mental e emocional. Os hebreus estavam acostumados ao domínio do faraó, e mesmo sendo escravos, aquilo era o que conheciam. Muitos não conseguiam enxergar além da opressão e temiam o desconhecido. Hoje, essa mesma resistência se manifesta na vida de qualquer um que tenta mudar. Quem já tentou abandonar um hábito destrutivo ou se afastar de más influências sabe o quanto a mente tenta convencer de que é mais fácil ficar onde está. O pecado pode prender alguém não apenas pelas correntes visíveis, mas pelas correntes invisíveis do medo e da acomodação. O problema é que o Egito oferece segurança ilusória. O povo de Israel via os milagres de Deus, mas ainda assim murmurava e pensava em voltar. O deserto parecia mais difícil do que a escravidão. Esse padrão se repete em quem decide mudar de vida, mas sente falta do conforto do passado. Alguém que sai de um relacionamento tóxico, por exemplo, pode se pegar romantizando os momentos bons e ignorando a dor. Uma pessoa que busca a libertação de um pecado pode sentir-se tentada a voltar, porque o caminho da transformação exige esforço. O faraó sempre tentará puxar de volta aqueles que estão tentando se libertar. Mas há um ponto crucial: ninguém entra na terra prometida sem antes enfrentar o deserto. A resistência à mudança é natural, mas o destino final depende da decisão de seguir em frente. Quem não rompe completamente com o passado, cedo ou tarde se vê novamente aprisionado. Então, o que ainda prende você ao seu Egito? O que faz você olhar para trás, quando deveria estar caminhando para algo maior? Na Bíblia, o Egito vai muito além de um simples território. Ele se torna um símbolo do pecado, da escravidão espiritual e da resistência humana à vontade de Deus. Quando alguém está preso ao pecado, é como se estivesse vivendo sob domínio de um faraó invisível, que impõe fardos e ilusões de prazer, mas nunca oferece verdadeira liberdade. O Egito, com toda a sua grandeza e riquezas, representava o que o mundo pode oferecer em troca da submissão à carne. Mas, no final, o preço é sempre alto demais. A história se repete. Hoje, muitos vivem em um Egito moderno, onde o pecado se disfarça de liberdade. A sociedade vende a ideia de que não há limites, que tudo pode ser experimentado sem consequências. Mas, assim como no tempo de Moisés, a verdadeira libertação não vem do sistema, e sim de uma ruptura radical. O Egito oferecia pão, mas sem dignidade. O pecado oferece prazeres momentâneos, mas rouba a paz verdadeira. Por isso, Deus sempre chama o homem para sair dessa terra de escravidão e caminhar em direção a algo maior. Mas sair do Egito não é apenas um evento, é um processo. Assim como os hebreus precisaram atravessar o deserto antes de chegar à terra prometida, aqueles que abandonam o pecado enfrentam desafios, tentações e provações. É fácil desejar voltar quando a jornada se torna difícil, mas é nesse momento que a fé é provada. Afinal, quem quer liberdade precisa estar disposto a deixar as correntes para trás, por mais familiares que elas sejam. As pragas que caíram sobre o Egito
não foram apenas manifestações de poder divino, mas um julgamento direto contra o pecado e os falsos deuses da terra. Cada praga desafiava uma divindade egípcia, demonstrando que o poder do faraó era uma ilusão diante da soberania de Deus. O rio Nilo, adorado como fonte de vida, se transformou em sangue. Os deuses da fertilidade foram humilhados pelas pragas de rãs e gafanhotos. O próprio sol, representado por Ra, foi apagado por uma escuridão opressora. Era um confronto entre a verdade e a idolatria. O que muitos não percebem é que essas pragas ainda acontecem, de maneira diferente, no mundo moderno. Quantas vezes o homem coloca sua confiança no dinheiro, na fama, no prazer ou no poder, apenas para ver tudo desmoronar de forma inexplicável? Quando uma pessoa constrói sua vida sobre bases erradas, mais cedo ou mais tarde, virão pragas que revelarão sua vulnerabilidade. Não é coincidência que impérios caem, fortunas se perdem e ídolos do entretenimento se veem mergulhados em escândalos. O pecado cobra um preço alto e a conta sempre chega. As pragas foram avisos para o Egito, mas também para aqueles que ainda vivem em resistência à vontade de Deus. Elas mostram que não há segurança verdadeira longe da obediência ao Criador. Cada praga era uma oportunidade de arrependimento, mas o coração endurecido do faraó o impedia de enxergar. Hoje, o cenário não mudou tanto. Muitos ignoram os sinais, persistem no erro e só despertam quando já perderam tudo. Mas será que é preciso esperar por uma destruição total para finalmente enxergar a verdade? A saída do Egito não foi apenas um evento histórico, mas um símbolo profundo da libertação da humanidade do pecado. O povo de Israel, escravizado por gerações, era uma representação de todos aqueles que vivem sob o jugo do erro, incapazes de se libertar por conta própria. O faraó, com seu coração endurecido, representava a resistência do mal em soltar suas vítimas. Mas a intervenção divina mostrou que nenhum poder terreno pode resistir à vontade de Deus. A travessia do Mar Vermelho foi a ruptura definitiva entre o passado de opressão e um futuro de promessa. Essa mesma dinâmica acontece na vida de quem decide romper com o pecado. Para muitos, abandonar velhos hábitos parece impossível, como se estivessem acorrentados a uma realidade imutável. Mas, assim como Deus abriu o mar para o povo passar, Ele também cria caminhos inesperados para aqueles que desejam viver uma vida transformada. Isso pode vir na forma de uma nova oportunidade, um ensinamento profundo ou até mesmo uma crise que obriga a mudança. O importante é reconhecer que a libertação verdadeira não depende da força humana, mas da graça divina. Porém, assim como os israelitas, muitos ainda olham para trás, sentindo saudade do Egito, do que já foi. O pecado, muitas vezes, seduz ao ponto de fazer a escravidão parecer mais confortável do que a liberdade. Mas quem já atravessou o mar e experimentou a promessa sabe que não há comparação. O passado não pode oferecer nada além de correntes. A única pergunta que resta é: você está pronto para deixar o Egito para trás de uma vez por todas? Agora que você entende por que o Egito foi visto como símbolo do pecado na Bíblia, pergunto: como isso muda a sua visão sobre as escolhas que faz todos os dias? Será que, sem perceber, você não está se deixando seduzir pelas promessas do Egito moderno? O que você pode fazer para evitar cair nas mesmas armadilhas e buscar a verdadeira liberdade, longe do pecado? Lembre-se, a luta não é apenas histórica, ela é vivida a cada decisão que tomamos. Se você se comprometer com sua jornada, aprenderá a se libertar das correntes que te prendem e a trilhar um caminho de verdade e integridade. Agora, aproveite o que aprendeu e aplique isso na sua vida. Quer continuar aprendendo sobre o poder dos símbolos na Bíblia e como eles influenciam sua vida? Inscreva-se no canal, ative as notificações e não perca mais nenhuma lição valiosa como essa. O que você fará com esse conhecimento? O futuro depende das suas escolhas.